Gente, nós estamos em novembro e novembro se caracteriza por uma campanha nacional da maior importância. Uma campanha que ganhou muita força, principalmente num país como o Brasil, que ainda sofre com muita ignorância em alguns setores, com alguns machismos exacerbados, mas é uma coisa que se revelou muito importante, porque trata-se de uma doença que mata e muito no Brasil. Nós estamos no Novembro Azul, que trata do câncer de próstata. E hoje nós temos um grande prazer de receber a doutora Rima Sbili, oncologista clínica do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. E é claro que não vamos falar só do Novembro Azul, mas do cuidado que se tem com essa doença que, com a prevenção, existe uma grande possibilidade de você até se curar. Doutora Rima, um prazer tê-la aqui. A gente começou falando com isso daqui, eu acabei acentuando muito o Novembro Azul aqui, mas a gente sabe que o câncer de próstata, para ser bem específico, não vamos folclorizar tanto o Novembro Azul, é talvez a maior recorrência de morte para os homens aí. E existe um problema muito sério com isso, que é a prevenção, é fazer a prevenção que é o mais... Mas existem vários fatores que influenciam para que isso aconteça. É assim mesmo? Isso. Na realidade, o que acontece? Existem vários fatores de riscos relacionados ao câncer de próstata. E qual que é a importância do câncer de próstata em relação aos homens? Como entre as mulheres o de mama é o segundo maior câncer entre as mulheres, o de próstata é o segundo maior câncer entre os homens, ambos só perdendo para o câncer de pele, que é o câncer de pele não melanoma, que são aqueles tumores de pele relacionados ao sol. Fora esses tumores de pele, já vem câncer de mama, por isso a importância de que foi feito o Outubro Rosa, e vem também o Novembro Azul relacionado ao câncer de próstata. As estimativas do INCA são em torno de quase 70 mil casos de câncer de próstata, casos novos de câncer de próstata no ano de 2018. E as mortes causadas por esse tumor estão em torno de 14 mil, mais ou menos 15 mil ao ano, relacionados ao câncer de próstata. Qual que é a importância dele? A importância dele é que ele é muito incidente. Ele é muito comum entre os homens. Mas tem um fator que é bom. Na maior parte das vezes, ele tem um comportamento muito bom, muito indolente. Às vezes existem homens que, se viverem e tiverem o câncer, eles podem viver a vida toda e não saber que tem o câncer e falecer de outra coisa diferente ao câncer. Então, a pessoa pode viver com esse câncer. Quem que a gente se preocupa principalmente? A gente se preocupa, lógico, com os fatores de risco e também nos preocupamos também com os pacientes que têm sintomas. Então, quais são os principais fatores de risco relacionados a câncer de próstata? O principal é a idade. Quando o homem vai envelhecendo, o risco dele ter câncer de próstata vai aumentando. Até se fala que se o homem chegar aos 100 anos, com certeza ele tem câncer de próstata. Nós vamos avaliar aquele vovozinho de 100 anos? Com certeza não, nós não vamos nem mexer nesse vovozinho. Outros fatores de risco muito importantes que devem ser chamados a atenção, que também são a minoria, são se você tem pai, ou irmão, ou um filho com câncer de próstata, o avô com câncer de próstata, você tem um histórico familiar de câncer de próstata importante, esses homens devem pensar em alguma coisa possível ser hereditário. O hereditário, diferente do que a maioria das pessoas pensam, ele é a minoria da população. Todos nós temos risco de ter câncer. A maioria da população, o risco dela ter câncer esporádico é 80%. O hereditário é 5 a 10% da população que tem o câncer hereditário. E quando que a gente vai se preocupar com ele? Quando você tem um histórico familiar muito importante de câncer de próstata, no caso de próstata que nós estamos conversando.
Quando você tem esse histórico, a gente pensa muito em 2 genes muito importantes e também conhecidos, que é o BRCA1 e o BRCA2, que são os principais genes relacionados a câncer de próstata, que são os principais genes relacionados também a câncer de mama. Então, sim. Posso te perguntar uma coisa? A Angelina Jolie fez aquela cirurgia de retirada das mamas porque existia esse fator genético e como uma forma preventiva. Para a próstata é a mesma coisa? Não. O que acontece? A Angelina Jolie, ela tinha mutação no gene BRCA1. O gene BRCA1 em mulheres ele está relacionado a câncer de mama e ovário. E em homens a câncer de próstata. Nas mulheres, lógico, dependendo da idade, dependendo da indicação, as mulheres que têm essa mutação, elas podem ter indicação da retirada da mama e dos ovários. A gente tira o recheio, a parte interna, a parte glandular da mama e retirada dos ovários como prevenção, que é o que a Angelina Jolie fez. Por que ela fez? Porque o risco dela ter câncer de mama durante a vida era em torno de 70%. Então, e de ovário em torno de 35%, 40%. Então, com a retirada, ela consegue baixar essa chance de câncer em torno de 95%. Nunca é 100%. E para a próstata? Em relação ao homem, nós não vamos tirar a próstata como prevenção, mas nós vamos fazer um acompanhamento mais precoce. Qual que é a importância e o que preocupa a gente? Geralmente, os homens que têm esse tipo de mutação, eles têm uma incidência de tumores, às vezes, mais agressivos, em idades mais jovens, às vezes menos de 50 anos, menos de 60 anos. Então, são casos que o comportamento tumoral é diferente, é um comportamento mais agressivo às vezes do que o câncer de próstata habitual que um vovozinho de 80, 70 anos tem. Perfeito. E qual a importância dessa prevenção, como você diz aqui antes, da oncogenética, né? Como funcionam esses estudos e o que o dia a dia, o bem-estar, o convívio pode fazer com que a nossa rotina seja mais propensa, né, ao câncer? O que a gente faz que pode trazer essa propensão ao câncer? Sim, isso é muito importante, porque o nosso dia a dia é o mais comum de toda a maioria. Como a maioria dos tumores, lógico que a parte de dieta, uma alimentação saudável, diminuir a gordura corporal, então a obesidade, tudo isso influencia em aumentar o risco tanto de câncer de próstata como de outros tumores. E não só de câncer, o que a gente tem que lembrar que tem também das doenças cardiovasculares. Então fazer exercício físico, ter uma dieta, uma alimentação rica em vegetais, em cereais, em frutas, tudo isso colabora numa prevenção. Lógico, se eu fizer isso eu não vou ter câncer? Não podemos prometer. Mas pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte em relação à prevenção, de ter uma dieta melhor e uma qualidade de vida muito melhor. Perfeito. Sem dúvida. É muito importante, doutora Rima, porque eu comecei falando isso aí, que ainda existe uma certa resistência em função de uma falta de cultura com a prevenção. 2 fatores que são absolutamente importantes. Uma vida saudável não quer dizer uma ditadura saudável. Isso. Né? Mas uma vida saudável é um fator importantíssimo para o todo. Você pode morrer de câncer, mas pode morrer de um ataque cardíaco, que por uma questão simplesmente de não se cuidar. Mas especificamente com relação ao câncer de próstata, e voltando ao termo cultural, a prevenção é muito importante. A partir dos 45 anos... Depende do caso. Quando você tem o histórico familiar, a gente pode falar dessa prevenção em torno de 40 anos. Perfeito. Tá? Quando você é negro, a partir de 45 e a partir de 50 anos. E, além disso, o mais importante que a Organização Mundial de Saúde fala é principalmente quem tem queixas prostáticas. Quais são essas queixas? As queixas do câncer de próstata são muito parecidas com as queixas do aumento benigno da próstata. Então, essas queixas são o quê? Dificuldade de iniciar a diurese, a micção.
Quando você acorda muitas vezes à noite ou várias vezes durante o dia, você tem que ir ao banheiro, para micção também. Você tem queimação no canal da urina. Então, todos esses são fatores de sangue na urina. São fatores de atenção para a gente procurar um médico, não só a nossa idade. Então, se você tiver alguns sintomas relacionados à próstata, pode ser apenas um aumento benigno, comum na idade, mas podem ser outras coisas também. Pode ser um câncer de próstata também. Perfeito. O que é o principal que a gente fala? O PSA, que é o exame de sangue, só ele não é suficiente, às vezes, para o diagnóstico do câncer de próstata. Junto com o PSA, nós temos que fazer, por indicação médica, lógico, o toque retal, que é um exame simples. Por que é feito pelo toque retal? Nada mais é do que pela anatomia. Porque temos a bexiga, e aí tem a uretra, que é o canal que sai da bexiga que leva a urina, e embaixo temos a próstata, que ela fica na frente do reto, que é a porção final do intestino. Por isso que é feito o toque retal. Porque a hora que eu toco pelo reto, eu sinto a próstata. E a próstata é um órgão muito pequenininho, é uma glândula, né, muito pequena. E com esse toque, o que o médico vai avaliar? Se ela está endurecida, se tem nódulos. Então, às vezes, o PSA está normal, mas está endurecida. Perfeito. E aí o médico pode indicar a biópsia. Lógico, é o médico que vai indicar qual é o que ele vai fazer a seguir, né? Depois do exame, depois da anamnese, depois de tudo. E tem casos de câncer de próstata com PSA normal, e você tem o câncer de próstata. E, infelizmente, na maior parte das vezes, esses casos são de comportamento mais agressivo também. Que eles não expressam o PSA. E qual que é a importância, lógico, da gente fazer o diagnóstico precoce? Com o diagnóstico precoce, a necessidade de tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, tudo, é menor. Às vezes, você diagnostica precoce, você só precisa fazer uma cirurgia. Não é só, né? Mas assim, uma cirurgia apenas, às vezes radioterapia, às vezes bloqueio hormonal. Tem casos que são indicados a quimioterapia. Facilita as possibilidades. Sim, e mais simples. As mais simples vêm na frente, né? Entendi. Outro fator também que a gente tem que se preocupar, porque às vezes o diagnóstico é feito já metastático. Então, às vezes o paciente já vem, como o mais comum são as metástases ósseas, às vezes o paciente já vem com dores em coluna, em região torácica, e aí com essas dores a gente acaba diagnosticando a metástase óssea para depois diagnosticar o câncer de próstata. É muito importante, mas ratificando, infelizmente, doutora, nós temos um tempo restrito aqui, mas a gente acaba voltando ao ponto central, que é a prevenção. Sim. Não é? A prevenção não, em primeiro lugar, uma vida saudável. Sim. Uma vida saudável é imprescindível, a prevenção é muito importante. O Novembro Azul está aí, procure, lembrando uma coisa. Essa doença, como todas as outras, não escolhe sexo, não escolhe as doenças como um todo, não escolhem sexo, cor, gênero, polaridades políticas, nada disso. Elas precisam ser cuidadas. Pense em você como uma unidade que precisa sim se cuidar, para que você possa ter todos até os seus posicionamentos aí. Doutora Rima, nós agradecemos demais a presença da senhora, esperando que essa seja a primeira de muitas vezes que possamos tê-la aqui na bancada. E para quem quiser conhecer o IMC, como é que faz? Onde ele fica? Ele fica na Vila Rubi. Perfeito. Nós temos os contatos, é só entrar nas redes sociais, vocês vão encontrar a página do IMC e estamos abertos para tirar todas as dúvidas possíveis. Perfeito. Muito obrigado, a senhora, e vale a pena você conhecer o Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos, que tem sim uma presença muito ativa na nossa sociedade. Mais uma vez eu agradeço a doutora Rima.